Poxa, muito obrigado, Ramon, muito obrigado, Bianca. É, obviamente é um prazer participar desse evento mais uma vez aqui com o Mestre GP. É, agradeço também a todos que estão assistindo. A ideia é que a gente tenha uma conversa, um diálogo e que a gente discuta, né? Eu não estou aqui para trazer 10 coisas para você fazer para aproveitar o seu conteúdo. A ideia é eu dividir a minha experiência, a experiência que eu tive com outras pessoas que falaram comigo, que dividiram a experiência delas. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Também espero que todos estejam saudáveis aí, se cuidando. Uma coisa que é importante é que toda e qualquer opinião que eu diga aqui é minha, tá? Não representa a Media Monks, não representa nenhuma empresa que eu trabalhei de alguma maneira, somente Marcos Valeta. Então, vamos começar, né? Nosso título é o Ter Informação, mas não é ter conhecimento. O que você faz com o que você aprendeu, certo? E aí, a minha proposta para vocês é que a gente hoje questione, né? Vamos questionar, né? A ideia não é trazer respostas, mas sim com que vocês pensem um pouco no que vai ser falado, tá? Mas a ideia é questionar, porém, a gente pode fazer isso de uma maneira mais descontraída. Por que eu estou falando isso, né? A pandemia ela já deu bastante tempo, se dizer assim, já deu, né? Bastante tempo para a gente pensar. Então, eu não quero que isso seja algo que você termine a palestra e fique meia hora parado, uma hora. Nossa, será que eu estou fazendo tudo certo? Não é essa a intenção. Então, vamos levar numa boa essa conversa. E eu já começo aqui dizendo muito cuidado com a autocobrança, né? Às vezes a gente cobra mais da gente do que o mundo cobra, né? E pensando nisso, essa vai ser a nossa agenda, né? Nós vamos ter 4 temas principais, né? Nós vamos falar sobre conceitos, porque vai ser bem rapidinho a gente passar por essa parte, porque não adianta a gente falar o que você faz com a informação sem antes você saber qual o tipo de diferença, o que está aí, diferente de informação, conhecimento, inteligência, que às vezes vocês podem ter dúvidas. Então, a nossa agenda vai passar por isso. Primeiro passo, conceitos. Segundo passo, avaliação da informação. O terceiro passo, como colocar esse conhecimento em prática. E o quarto, que é olhe para dentro de você de vez em quando, né? Que é a casinha. Então, essas vão ser as nossas etapas hoje. Bom, vamos começar. Conceitos. O que é importante dizer sobre os conceitos, né? Aqui a gente tem informação, conhecimento, inteligência e sabedoria, tá? A informação, ela nada mais é do que o que você tem acesso. É um livro, é um podcast, tá ali. Você pode ouvir. E aí vamos dizer, você vai armazenar isso dentro de você, tá? Isso é informação pura. Então, você pode ter informação. Informação, inclusive, pode ser boa, pode não ser tão boa, dependendo da sua avaliação, dependendo do que tiver escrito. Então, isso é informação. Você saber um monte de coisa não necessariamente te faz uma pessoa com conhecimento, né? Porque o conhecimento, ele é essa informação colocada em prática, colocada em ação, né? Não adianta você saber um monte de coisa e ficar dentro da sua cabeça. E você não conseguir testar, ter certeza. Então, assim, isso é importante a gente entender. A inteligência é mais relacionada à parte cognitiva, né? Que são todas as capacidades que você tem de aprendizagem, de aplicação do aprendizado. É importante dizer que algumas coisas, elas se interconectam e se parecem, mas são diferentes. Já no caso da sabedoria, tem várias discussões sobre isso, né? Sabedoria é o conhecimento com a informação, mais a inteligência, ou então é a informação mais o conhecimento.
que vão gerar a sua sabedoria. Mas eu, particularmente, acho que sabedoria é algo, às vezes, intrínseco, né? Você não precisa, às vezes, conhecer, tenho certeza que vocês aí do outro lado conhecem pessoas que talvez não tiveram oportunidades de estudar na vida, enfim, ou que tiveram também, não faz diferença, mas que são sábias. Existem pessoas que são sábias por natureza, né? A pessoa já nasce com aquela sabedoria, aquela palavra na hora certa, a maneira de conduzir uma situação, um conflito dentro da empresa. Então, esses são os 4 pilares que eu queria que a gente começasse falando, não são a mesma coisa. Tem um ponto que a gente não vai entrar hoje, porque não é a ideia, que é dados, né? Os dados são informações, isso é bem importante. Mas por que a gente não vai entrar? Porque toda vez que a gente discute dados, a gente acaba indo para um outro lado de algoritmo, de localização, de informação, e o objetivo hoje não é esse, tá? E é importante dizer que, de tudo que a gente vai falar, existem muitas maneiras de aprender, tá? E uma delas é você estudando, que é tipo, acadêmica, ou então é a pessoa autodidata, e a outra é empírica, né? Que é você colocando ali a mão na massa para aprender aquilo. Bom, falando sobre massa, sobre dados, no ano passado, pelo Instituto Gartner, pela plataforma de gestão Domo, esse foi o número levantado de gigabytes que rolaram, que foram gerados na web. Então, assim, é muita informação. Eu não tenho ideia que são 40 trilhões de qualquer coisa. Eu tenho a menor noção do que são 40 trilhões. E aí, eu pergunto, tá, legal, a gente tem toda essa informação, certo? Beleza. O que a gente faz com ela? Nos sufocamos? Nossa, tem tanta informação, eu não aguento. Eu tento estudar aqui, estudar ali, pegar ali, acompanhar o podcast tal, fazer o curso tal, achar um mentor. Então, o que a gente faz? A gente se sufoca até um ponto que você tem a síndrome aí do burnout, que é quando a pessoa já não aguenta mais trabalhar, já não quer nem ouvir. Eu conheço muitas pessoas que já tiveram isso. Eu mesmo já tive situações muito estressantes na vida, em que chega uma hora que você fala, meu, não quero. Tenho que trabalhar, tenho que estudar, tenho que aprender, tenho que me preparar, né? Então, essa é uma coisa. A gente se sufoca ou não. A gente também pode ter aqui o quê? Ter um fominho, né? Que é o fear of missing out. Ele é muito mais relacionado a você não estar presente a algo, mas eu trouxe para cá um pouco esse vamos chamar de conceito, que é o medo que você tem de não saber o que está acontecendo no mundo o tempo inteiro. Você não consegue desligar o seu celular, às vezes porque você quer ficar nas mídias sociais, mas realmente às vezes porque você não quer estar de fora do que está acontecendo. Então você fica tenso. Alguém vir comentar com você alguma coisa, o que aconteceu, e você fala, putz, o que eu faço? Né? Então esse é o FOMO. E tem o FOBO, que é o Fear of Better Opportunities, que traduzindo é o medo de perder melhores oportunidades. Você novamente fica o tempo inteiro atrás de informação, atrás de conhecimento e com medo de aparecer uma oportunidade de trabalho. Acho que esse é o melhor exemplo. Tipo, não, eu preciso estar preparado, eu preciso saber o que eu vou apresentar o tempo inteiro. Então, essa é mais uma opção. Você pode ter FOMO, você pode ter FOMO, o que acarreta o que acarreta em vários tipos de traumas, enfim, que pode acarretar perdão, que pode acarretar também numa pressão psicológica interna sua, né? E também nós temos a opção que é também a gente ignora tudo, entendeu? Eu ia falar, vamos para a praia, mas eu brinco que todo publicitário já fez essa piada um dia que quer vender água de coco na praia. Nunca conheci ninguém que realmente fez, ou que se fez deu certo, né? Se conhecer, manda aí no chat para a gente trocar ideia com essa pessoa. Você ignora o que está acontecendo e cria um você diferente. É uma possibilidade, né?
você vai ter um outro estilo de vida diferente, ou, né, qual é a opção que talvez pareça mais plausível, né? É refletirmos, avaliarmos e não nos estressarmos com a informação, tá? Então, acho que a reflexão é um ponto extremamente importante para a gente aqui. Por quê? Porque entrar no modo automático do eu tenho que aprender, eu tenho que consumir, não é bom. Não é legal para ninguém. Isso. Você vai ser, imaginem que tem um jarro e você começa a colocar coisa, né? Dentro daquele jarro vão ter coisas que ou vão se quebrar, ou você nem vai lembrar que estão lá. Então, eu acho que isso é importante, refletir dentro de todo esse cenário que nós temos, cada um vai encontrar a sua resposta, avaliar as informações, avaliar o que eu preciso, o que é necessário de acordo com a minha estratégia, com a minha vida, com a minha carreira, né? E de uma maneira mais tranquila. Eu sei que essa última é mais difícil. Eu não estou falando que eu consigo fazer, mas esse seria o ideal. Nós entendermos que tá tudo bem, né? Bom, já que a gente chegou nesse conceito, né? A gente vai passar agora para falar sobre como que eu avalio a informação, porque não adianta eu saber o que fazer com a informação se eu não sei avaliar. A gente precisa voltar um pouquinho e ver, não, peraí, antes de eu consumir, eu preciso entender o que eu estou consumindo, por quê, né? Hoje em dia, se vocês repararem, tem curso de tudo, online, offline, palestrante, especialista, todo mundo quer ensinar, todas as plataformas têm os melhores cursos que vão mudar a sua vida, e todo mundo dá certificado, tome um certificado, né? E aí eu pergunto, né? Lembra que eu falei que hoje seria muito mais questionamentos. Será que todo mundo que faz isso está realmente preparado, né? Será que essas pessoas não têm só o conhecimento técnico, mas também algum conhecimento pedagógico? Será que essas pessoas têm só experiência? Não sei, será? E é isso que a gente vai descobrir. Porém, é de extrema importância nós lembrarmos que isso já é batido, mas ninguém sabe tanto que não possa aprender, nem tão pouco que saiba ensinar. Essa frase é porque a intenção aqui não é julgar o conteúdo de ninguém, falar se é bom, se não é um conteúdo tão bom assim. A questão é tentar trazer para cada um a melhor maneira de fazer essa avaliação e de entender, né? E assim, todo mundo tem o direito de querer ensinar, de aprender, acho que todo mundo, quem quiser fazer, que faça, né? Então eu queria trazer isso, que é muito importante. Essa frase eu tentei achar o autor da frase real, que pode ser o Esopo, pode ser o Blaise Pascal, tá faltando um L ali, mas eu não sei quem foi, mas quem foi uma pessoa muito inteligente, muito sábia em dizer isso, né? E tem uma coisa que é básica para quem fez comunicação, mas nem todo mundo fez comunicação que está aqui, né? E mesmo assim, para quem fez nas artes marciais, eu pratico arte marcial faz um tempo, a gente sempre fala que quando você está em dúvida, quando você não sabe o que fazer, que caminho tomar, você precisa melhorar a sua performance, você volta para o básico, né? E o básico é a teoria da comunicação, porque tudo isso que a gente está falando nada mais é do que receptor, emissor, canal, mensagem e receptor. E a ideia é que a gente faça aqui rapidamente a explicação de cada uma dessas frases e como que ela entra na sua avaliação de conteúdo, né? Lembrando que o canal, gente, ele pode ser uma conversa, uma voz, ele pode ser um vídeo, pode ser um podcast, pode ser em áudio, pode ser um livro. Então, você tem várias maneiras de se comunicar, tá? Então, esse é o canal. E aí, nós vamos falar sobre quem? Sobre o emissor, né? Que é quem produz esse conteúdo. Que eu falei lá. Se vocês avaliam, se vocês sabem quem são a pessoa, né?
Porém, para aí, deixa eu para um pouquinho. Eita, gente, nesse momento eu peço que vocês se questionem sobre mim. Você pesquisou sobre mim antes de assistir essa palestra? Pode ser que não, pode ser que sim. Você pesquisou sobre o conteúdo que eu iria falar, se ele tinha a ver com o que você pretende, com o seu objetivo final? Será que eu estou preparado para falar sobre esse tema? Espero que sim. Então, eu acho que esse é um ponto importante, porque eu sou um emissor aqui para vocês e o nosso canal aqui, a internet, é o Mestre GP. Porém, aqui, vocês confiaram, vocês podem ter ido pesquisar, mas tem uma outra camada vamos chamar de aprovação, que é a curadoria do Mestre GP, que faz esse evento há anos. Então, isso é importante. Eu queria parar aqui e me colocar para a sua análise, né? Porque é interessante isso. É um ponto que eu sempre faço. Normalmente, quando eu vou assistir alguma palestra, eu vou falar com alguém, eu tento entender um pouco mais da história, quem é que chancelou aquele conteúdo, enfim. Então, o emissor é extremamente importante. Não se esqueçam disso. Quem está falando é quem vai guiar a conversa, vai te trazer conhecimento, te trazer informação e você vai poder transformar em conhecimento, né? Bom, mas enfim, nós temos aqui o receptor, nesse caso é o Valeta, né? E nós temos o que agora? Nós temos a mensagem, é exatamente o conteúdo. E aí eu te pergunto exatamente sobre o conteúdo. Qual que é a sua pré-avaliação do conteúdo? Como é que você faz isso? Do que vai ser falado? Com tanta opção, quais são os seus parâmetros de escolha? É valor? É o nome da faculdade, por exemplo, que você vai fazer? É o curso online que você escolheu porque tem um nome, porque tem, por exemplo, no mundo todo, porque é certificado, porque os professores são bons? Quais são seus objetivos com essa informação? Existe algum objetivo? Não precisa ter também. Outra coisa que eu gosto de falar, nenhuma informação é inútil, vamos dizer assim. Ela pode não ser utilizável e praticável dependendo da situação que você estiver. Mas eu brinco que mesmo quando fala assim, cultura inútil, lembre-se que antes da palavra inútil tem uma palavra mais forte, que é a palavra cultura, que inclusive vem sofrendo tanto aí no Brasil. Então, às vezes você tem tudo isso para avaliar e você não para porque você está no automático, né? E tem um ponto dessa avaliação que eu brinco que tem uma coisa que vale muito mais do que dinheiro, muito mais, assim, que é o seu tempo. Imagine que você vai gastar o seu tempo com alguma coisa. Então é importante que você tenha a ideia do porquê você está fazendo isso. Lembre-se disso, o seu tempo é preciosíssimo, né? Todo mundo, não só hoje, mas você tem filmes que a pessoa se clona para fazer todas as coisas. Então, assim, essa é a parte muito importante. E, falando nisso, o que é importante dizer, né? Que é como que as pessoas aprendem, né? A informação aqui foi pela Universidade de Maine, né? Como as pessoas aprendem. E essa aqui, a primeira, é a mais legal, que é ensinando. Então, isso porque você tem que estudar, você tem que ver como você vai passar para o outro. Aí tem todos os dados aqui, depois eu vou disponibilizar a apresentação, mas o que eu acho que o dado que é mais interessante é que você aprende 5% com a palestra. Então, ou seja, estou aqui contribuindo com 5% do seu aprendizado, fora o que vai ser retido, né? Isso é importante, para você saber também entender como... Não existe um padrão para isso. Então, você precisa se conhecer, entender como você aprende a melhor maneira para isso. E o que tem sido falado muito hoje em dia é sobre a neurodiversidade, né? A neurodiversidade, pelas conversas que eu tive com os psicólogos, psiquiatras, ela foi utilizada com níveis de autismo, se eu não me engano, mas hoje ela é muito maior. Hoje, o TDA, a depressão, tem várias coisas que fazem parte, né, dessa neurodiversidade.
Esse termo é novo, foi usado, começou a ser usado a partir de 1998. E algumas empresas já estão discutindo isso. Você tem que é a saúde mental, enfim, mas você precisa também entender que você tem pessoas que pensam diferente. Saúde mental, para mim, pode não ser a mesma coisa que a saúde mental para você, né? A gente não vai entrar muito nesse detalhe, mas fica aí quem quiser correr atrás desse tema, desse material, eu acho que é algo que vai continuar sendo muito mais discutido. E beleza, Valeta. Tá. Agora você está pensando, bacana, legal, Valeta. Eu vim até aqui para saber como usar a informação. Mas e aí? Ok. Bom, vamos lá. De novo, isso não são 10 passos para a felicidade. São práticas que eu já fiz e que outras pessoas fizeram, pesquisa, experiência. Aí você vê o que pode, qual desses quadradinhos vai se aplicar melhor a você, tá? O melhor que aquilo que eu já trouxe no outro bloco anterior, que é ensinando. Você vai aprender, você vai colocar seu conhecimento em prática transferindo, né? E eu sempre falo que bons líderes criam novos líderes. Não criam, quando eles saem de um espaço, não ficam vazios, né? Se o líder saiu, já é. Acabou, não tem ninguém, ele não preparou ninguém. Então, ensinando é a melhor maneira de você realmente conhecer e utilizar, passando para o outro. A outra maneira é utilize seus conhecimentos em áreas diferentes. Por que eu estou falando isso? Porque não é porque você é gerente de projetos, não é porque você é arquiteto, que você precisa usar o seu conhecimento específico da área só naquela área. Você consegue fazer um cruzamento, né, entre as áreas e fazer com que isso dê mais resultados, né? Você se desafie mais. E eu brinco que eu sempre dou um exemplo. Óbvio que é um exemplo simples aqui, mas quando eu era mais novo, tocava, eu era DJ e eu trabalhava na agência. Eu era estagiário. Eu peguei, eu precisava construir um relacionamento, na época era na Rap, eu precisava construir literalmente porque eu era estagiário, eu queria ficar lá. Eu me propus a organizar o evento da festa, tocar a minha empresa, enfim. Então, assim, é um conhecimento que, a priori, não faz o menor sentido, né, dentro desse mundo de agência, vamos chamar assim, mas que, para construir uma relação, me ajudou. E aí eu tenho N outros exemplos pessoais relacionados a isso. Se você não tem espaço para criar dentro da sua empresa, da sua agência, ou seja lá o que for, pegue esse conhecimento e crie projetos pessoais e aplique o conhecimento. Não crie o projeto pessoal só por criar. Também pode, mas assim, a ideia aqui é que você aplique o que você aprendeu com um objetivo. Então, você fala, fiz um curso de Business Intelligence. Mas eu sou diretor de arte, sou gerente de projeto, sou, de novo, novamente, engenheiro. Crie um projeto seu que você possa aplicar e testar, e depois você leva isso. Que a gente vai para o próximo item, que é negociar pilotos, né? Os pilotos são aquilo, você faz por um tempo e depois ele pode acontecer ou não. Negocie pilotos com seu manager, com seu gestor, fale com ele ou com ela, diga, olha, eu tenho essa ideia, eu fiz esse curso, converse antes também para pedir uma direção para eles, e aí negocie e coloque em prática, não fica com isso parado dentro de você, né? As outras 4 maneiras, que assim, planeja o que você vai aprender, que eu já falei lá atrás, né? Você vai colocar seu conhecimento em prática, você vai usar tudo que você sabe, toda a sua cognição para um objetivo. Aprenda áreas complementares. Esse eu acho que é o mais bacana. E o exemplo que eu dou é gerente de projetos. Tô ali, tenho que entender de conceito. Vai estudar design, vai estudar redação, vai estudar coisas que complementem a sua área. E aí você consegue mixar tudo e colocar em prática, né? E mostrar para a liderança. E eu acho que as lideranças também têm uma oportunidade bacana de incentivar isso, né? Que é o que a gente fala aqui, que vem sendo discutido, que é o profissional slash, né? O profissional barra fotógrafo, barra DJ, barra gerente de projeto, que é um pouquinho do último que eu falei, de você se complementar, mas se você realmente é isso, tente
aplicar e trabalhar e ser profissional. E, muito importante, avalie as mudanças reais que esse conhecimento te trouxe. Então, tira uma foto antes do que você sabia de como as coisas estavam acontecendo e depois, nossa, eu aprendi que eu consigo fazer usar uma técnica aqui do Photoshop, do curso que eu fiz, isso, minha produtividade aumentou em X%. Ou então, simplesmente, meu conhecimento, a minha cultura aumentou dentro de uma reunião de briefing com o cliente. Então, isso é importante, tá? Avalie quais foram as mudanças reais e os impactos. E o quarto e último slide aqui, que é o tente colocar em prática o que aprendeu. Foi tudo isso que a gente falou? Sim. Mas, assim, é na hora. Isso aqui, assim, no dia seguinte, no outro dia, enquanto tá ali, ó, fresco na sua memória, enquanto tá ali, já tenta praticar já. Mesmo chega em casa, faz um planinho, não fique esperando, né? Então, assim, o mais rápido que você conseguir é o que eu recomendo. Crie e participe de grupos de discussão. O Mestre GP é um exemplo sobre isso, sobre gestão de projetos. Há muitos anos, pessoas se juntaram a convite do Ramon, a gente começou a discutir, a falar sobre gestão de projetos em comunicação, e a coisa vai evoluindo. Tanto é que o Fórum de Gestão do Mestre GP já está na 6ª edição. Então, assim, vai ter sempre alguém que vai querer dividir, compartilhar e falar contigo, né? Esse provavelmente eu já senti, todo mundo sente isso em algum momento, que é a síndrome do impostor. Confie no seu conhecimento. Não ache que você não é capaz, não ache que eu não sei se eu sei. Tem um pouquinho mais de fé no seu taco, né? E teste. Faça testes. Tudo bem se der errado. Vai acontecer. Não tem como. Pode dar errado, pode dar certo. Mas eu sempre falo que, se você, dependendo de onde você for testar, combine com todas as pessoas envolvidas, combine com seu chefe, com seu manager, com seu gestor, combine com a empresa, combine com você mesmo. Eu acho que é o principal para que você não tenha surpresas, né? E eu acho que com esses 12 cards aqui, se 2 você conseguir fazer, já vai ser enorme. Que cada um talvez se identifique mais com cada uma dessas etapas, né? E agora a gente vai para a fase final, que eu brinco que é para você olhar para casa, né? Eu sei que foi complicado, pandemia, todo mundo ficou em casa, eu também fiquei, mas comece a olhar para você, para dentro de você, né? Para as pessoas ao seu redor. Você pode aprender às vezes muito com você mesmo. Provavelmente, eu não me conheço totalmente, ninguém se conhece 100%, né? Então, olhem para dentro, sabe? De vez em quando dá uma parada, vê, respira, né? Porque tem sempre a pressão do aprendizado como o ócio criativo, né? E aí eu gosto desse exemplo, que foi uma frase que o Emicida falou no passado, o Emicida, que é um rapper da Zona Norte de São Paulo, né, que eu também sou, que eles estavam discutindo o ócio criativo no papo de segunda, e ele falou, eu não tenho que ficar pensando e criando o tempo inteiro, sabe? Não quero fazer nada, ele falou, eu quero cortar minha unha em paz, me deixa, sabe? Então, saiba quando é esse momento, né? Que é o velho, conhece-te a ti mesmo, que a gente estudou há algum tempo, sei lá, na escola. Olhe para dentro e lembre, às vezes está tudo bem se é só cortar sua unha, tá tudo certo. E o que eu queria fechar esse papo que a gente teve, a gente passou acho que uns minutinhos, desculpa, Ramon, que o conhecimento, tudo isso que a gente está falando aqui é educação, e todos nós sabemos o poder que a educação tem rebatido, que a educação, que o conhecimento, que a informação tem de mudar uma pessoa, um país, um continente, uma civilização. E aí, de tudo isso que a gente falou hoje, o que eu queria mesmo fazer era voltar e falar com esse menininho aí, que há 30 anos, pela cara, vocês podem ver que ele não curtia muito estudar, não fui o melhor aluno da escola,
para ele ficar tranquilo, para ele não se estressar tanto, e que ele iria aprender, para ele se focar um pouquinho mais nos estudos do que o que ele fazia. Mas esse é o mais esse mas é o mais importante. Mesmo eu não tendo essa consciência, porque tem pessoas que amam estudar desde criança. Eu tinha 7 anos, aí eu queria ir para casa, provavelmente para assistir Alf, o É Teimoso. Não sei quem se identifica comigo. Mas eu tive o melhor exemplo da minha vida, que é essa pessoa, que é a minha mãe, que é a dona Nadir. Minha mãe sempre buscou informação, tentou aplicar conhecimento, ela terminou o ensino médio há alguns anos, ela não teve oportunidade de estudar, e ela se formou em administração aos 70 anos. Era um super orgulho, ela foi meu exemplo, ela foi a melhor maneira que eu achei de encerrar essa palestra. E tá aí. Depende de você, depende. Mas lembre da dona Nadir, se você ficar ali meio tipo, putz, tô meio triste. Conceito dona Nadir, aos 70 anos, formada em administração. Gente, é isso. Eu passei um pouco do tempo. Normalmente isso acontece, brincadeira. Agradeço aí o Ramon, a todo o pessoal do Mestre GP, aí a Bianca pelo convite. Obrigado pelo tempo de vocês. Eu sei que, como que eu falei, eu sei o quanto é valioso. Fiquem à vontade para me adicionar no LinkedIn, se quiserem. Só me avisem que são aqui da palestra. Fala, assistir sua palestra no Mestre, para eu saber de onde vem. Podem me mandar e-mail, demora, mas eu respondo, não tem problema. E uma outra coisa importante, eu sei que o Mestre sempre manda uma pesquisa, falando mais de algumas palestras, de alguns papos que eu vim tendo. Eu criei o meu próprio formulário para eu melhorar as minhas palestras, né? Para eu aprender. E vocês são minha fonte de informação, para eu conseguir transformar em conhecimento. Então eu peço, quem tiver um tempinho aí, vai estar lá no meu site, marcosvaleta.com, fala comigo, não é eu falar que eu te escuto, eu fala comigo, e mande a mensagem, e muito, muito obrigado. Eu espero que todos tenham aí um ótimo dia, uma ótima semana. Eu espero ter contribuído com vocês. Um grande abraço.